Fala pessoal, meu nome é Gabriel e hoje eu vou fazer um unboxing de 7 perfumes que eu comprei online, sendo 6 deles de nicho e um designer. E desses 7 perfumes que eu comprei, 6 foram sem nunca ter experimentado antes. E a empresa que vendeu esses perfumes aqui disse que colocou 2 brindes aqui dentro, que eu não tenho a menor ideia do que seja. Então bora fazer um unboxing lá comigo. Então pessoal, tá aqui a caixa lacrada ainda. Eu vou abrir ela aqui, eu vou tirando o perfume de um em um e falar um pouco deles. Então vejo que os perfumes aqui estão bem protegidos e vou tirar eles de um em um. Vamos começar com esse perfume aqui, que é o Pharrell Williams Girl. É um perfume descontinuado de 2014. Para quem não sabe, o Pharrell Williams, que é músico, ele é o diretor criativo da Louis Vuitton. E na época ele lançou esse perfume aqui em parceria com a Comme des Garçons. Esse perfume, na época que ele foi lançado, ele não era muito caro, mas agora, obviamente, depois que ele foi descontinuado, o pessoal ficou doido correndo atrás dele e é praticamente impossível. Desculpa pelo barulho. E hoje que está descontinuado, é praticamente impossível de achar o frasco, que eu vou colocar aqui na tela, que é de 100 ml. No site que eu compro esses perfumes aqui, apareceu um decante de 10 ml. Várias unidades, inclusive. Então eu acabei comprando esse decante aqui de 10. O perfumista do Girl é o Anton Lee. Vou colocar a foto dele aqui do lado. E é o mesmo cara que fez esse Tom Ford aqui, o Café Rose. Vou tirar ele da caixa aqui. Uma espuma esquisita. Ver como que o perfume vem aqui. Parece pequeno para 10 ml. Isso são 10 ml. Eu nem abri o perfume ainda, ele já está cheirando. Bom, esse foi um dos perfumes que eu comprei que eu não tive a chance de experimentar antes, porque é um perfume bem raro, é difícil de achar. Inclusive eu não sei como que esse site conseguiu essas unidades para vender. E além disso eu poderia falar de 3 motivos também, por ter feito eu comprar esse aqui. O primeiro é que é um perfume descontinuado, então é bem raro, bem difícil de encontrar. O segundo é que muitas pessoas que falam de perfumes no YouTube falam muito bem desse aqui, no Fragrantica também. E o terceiro é que muita gente também fala que esse perfume se parece bastante com esse Amouage, Portrayal Man. Além de parecer com esse aqui, ele se parece também com o Fahrenheit EDT e com o Narciso Rodriguez For Him EDT. Então são 3 perfumes que eu gosto bastante, tenho os 3 na minha coleção, mas por ser um perfume descontinuado já e por ter disponibilidade no site, eu acabei comprando. Então chegou a hora de borrifar esse aqui e o Amouage na fita, pra gente poder comparar os dois. Bom, peguei a fita aqui, vamos borrifar esse perfume pra ver se foi uma boa compra ou não. Lembra bastante. Não borrifei o Amouage de novo, mas lembra bastante. Vou deixar ele separado aqui e vou borrifar o Amouage agora. Esse Amouage aqui. Vou borrifar na fita. A tampa dele é imantada. Cara, lembra bastante. Aprovada. Compra aprovada. Bom, pegando o segundo perfume da caixa aqui, é esse Liquid Imaginaire Lacrima. Bom, no site falaram que ia mandar testers, mas pelo que eu tô vendo aqui, essa é a embalagem completa. Essa não é uma embalagem de teste. Melhor ainda. Bom, essa marca aqui eu já conheço. Essa é a caixa do Liquid Imaginaire Lacrima. E tem uma alça aqui para puxar o perfume. Apresentação completa. Bom, eu esqueci de falar, o perfume que eu já tenho da marca é esse aqui. É o Fortis, mas esse aqui é de 50 ml. Esse perfume aqui é de 100 ml. E ele vem com uma bolsinha para proteger o frasco. Então vem um card contando a história aqui do perfume. Depois eu vou ler com calma. Vem um livrinho aqui dentro, falando que é inflamável para não fazer coisa errada com o perfume. Um borrachinho aqui em cima também. Embalagem bem dura. Ele vem nessa bolsa, a bolsa de pano, bem grossa. Tem um cordão aqui também para puxar, para fechar em cima. É bem bonito o frasco. Ó. Ele tem a logo da empresa aqui atrás, em alto relevo. Para efeito de comparação, esse é o frasco de 50, esse é o frasco de 100. Eles falaram que iam mandar testers, que são perfumes que eles mandam para lojas, né, para ficar geralmente sem tampa, para as pessoas borrifarem na fita para experimentar. Só que por algum motivo chegou a apresentação completa. Obviamente eu não vou reclamar, a tampa dele é bem pesada,
bem grande também, quase do tamanho do frasco. Ali é um borrifador com a frente, mas alguém tem esse toque? Esse perfume aqui também foi um dos perfumes que eu comprei às escuras, sem nunca ter experimentado ele antes. Motivos pelos quais eu comprei esse aqui. Primeiro, eu já tenho o Fortis, então eu sei que a casa faz perfume de qualidade. Eu gosto bastante desse aqui. O segundo motivo é que esse perfume aqui estava com 74% de desconto e sobre o valor restante ainda podia aplicar 14,5% de desconto usando cupons. Então ele ficou muito barato esse perfume aqui. Terceiro motivo por ter comprado esse perfume é que esse perfume aqui tem castório, que é uma nota que eu gosto bastante, é uma nota animálica. Eu tô nessa agora de colecionar perfume mais exótico, mais diferente, então eu acho que isso aqui vai ser uma boa adição para minha coleção. E o quarto motivo é que eu vi no Fragrantica muita gente falando que esse perfume aqui se parece bastante com o Comme des Garçons Avignon, que é uma referência para perfume de incenso. Então eu acho que vai ser um perfume com incenso e um pouco animálico também com castório. Então bora finalmente borrifar o perfume na fita. Vocês viram que eu pressionei algumas vezes aqui e não saiu nada. Então isso é um bom sinal, quer dizer que ninguém borrifou esse perfume aqui ainda. Então é realmente um perfume novo, zero. Sei não. Eu vou ter que borrifar isso na mão. Às vezes eu faço isso. Quando eu borrifo no papel e não consigo saber o que eu acho do perfume, borrifo na mão. Cara, é bem bizarro. Sei não. Vou ter que usar ele alguns dias no final de semana pra ver. Usar em casa com calma. Essa é outra dica também. Comprou um perfume muito bizarro, como esse aqui, muito diferente. Antes de você borrifar 10 sprays, ou quantos sprays seja, e sair pra rua, usa um dia em casa, tranquilo, final de semana, de boa. Bom, no Fragrante que eu falo aqui, esse perfume aqui também tem musgo e jacarandá. Eu acho que esse cheiro estranho é do jacarandá. Não lembro de nenhum perfume da minha coleção que tem essa nota. Bom, segunda compra, Lágrima, do Liquid Imaginaire. Tem que testar um pouco mais esse aqui tá meio estranho ainda. Terceiro perfume que eu vou abrir é esse aqui, é outro Liquid Imaginaire, mas esse aqui chama Abyssis. A coleção nova do Triângulo das Bermudas. Bom, mais uma vez, mandaram a apresentação completa do perfume. Geralmente quando é caixa de teste é uma caixa branca, sem graça, mas aqui a gente vê que é a caixa mesmo da marca. Mesma coisa do primeiro perfume. Também tem alguma coisa aqui sobre o perfume, que eu vou ler depois com calma, e um folhetinho falando para não borrifar isso aqui no fogo e etc. Bom, esse aqui veio numa bolsa preta, mas é a mesma coisa também. Tem aqui costurado aqui na frente, o símbolo da marca. Caraca. E esse frasco é mais bonito ainda. Olha a cor dele. É o Abyssis. Ele é um azul bem escuro, tipo um azul marinho. O perfumista aqui do Abyssis é a Chamala Maison Du. Vou colocar a foto dela aqui do lado. Bom, posso falar 3 motivos por ter comprado esse perfume aqui, o Abyssis. O primeiro deles é que ele também estava com o mesmo desconto que o Lágrima. Então 74% de desconto, mais 14,5% sobre o restante. O segundo é que eles falam no Fragrantica que esse perfume ele parece muito com o Zoologist Squid, que eu tenho um decante dele aqui, é um perfume bem bacana, bem diferente também, aquático. E principalmente com esse Tom Ford que eu tenho aqui na minha coleção, que é o Oud Mineral. Obviamente vou borrifar os dois aqui na fita daqui a pouco. Bom, o terceiro motivo por ter comprado esse perfume aqui é que tem 2 notas aqui que eu nunca tinha visto em nenhum outro perfume, nem aqui na minha coleção. São notas proprietárias da Givaudan e eu vou colocar o nome aqui na tela. O primeiro é a Calypsone, que é uma molécula criada pela Givaudan que tem o cheiro de brisa do mar e nuances de melancia. E a segunda nota é do Cosmone, que também é uma molécula criada pela Givaudan, e eles falam que o cheiro dessa molécula lembra do ambergris, ou âmbar cinzento, que se for a versão natural é caríssimo, então sintetizado provavelmente sai bem mais barato, e também do almíscar. E pelo que eu vi no Fragrantica, só 9 perfumes cadastrados têm essa nota do Cosmone na composição do perfume. Então chegou a hora de borrifar o Abyssis na fita, e eu vou borrifar também o Tom Ford Oud Mineral para poder comparar. Borrifar o novo, né, primeiro. Alinhar aqui, borrifador. Esse aqui também não saiu nada nas primeiras 2, 3 borrifadas. Também é um bom sinal, ninguém borrifou isso antes. Caraca, igualzinho. É igualzinho o Tom Ford.
Nos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, eu falei que eu tenho alguns perfumes na minha coleção que são repetidos. Tem um cheiro repetido. Esse aqui, claramente, tá aqui o Tom Ford, o mineral. Cara, que borrifador lixo. Então, Tom Ford e o Liquid Imaginaire. Caraca, igualzinho também. Provavelmente no final de semana eu vou borrifar esses dois aqui, um em cada braço, e vou fazer uma comparação, ver se eles realmente se parecem. No papel eles se parecem bastante. Então, o Liquid Imaginaire Abysses, até o momento, aprovado. Bom, o quarto perfume da caixa que eu vou abrir é um do Cita, é o Le Sage Blanc. Esse perfume aqui é o único dessa compra que não foi às escuras, porque eu já tinha um decante dele, de 2,5 ml. Então, eu já tinha experimentado, já tinha gostado. E o legal é que esse perfume aqui, ele lembra bastante esse que eu tenho aqui da Frederic Malle, que é o Rosenqueer. Então chegou a hora de abrir o do Cita. Vai ser o terceiro frasco de 50 ml da marca na minha coleção. Vou dar aqui a caixa. Ele vem com... Então essa é a caixa e ele abre aqui por cima. Olha como veio o perfume, cara. O perfume veio deitado. Vamos lá, na teoria, ele vem assim, um berço aqui de espuma. Então esse aqui é o frasco de 50 ml. A marca tem frasco de 50 ml, de 100 e o pequenininho de 15. Bom, como eu disse, esse do Cita aqui, Le Sage Blanc, ele lembra bastante o Rosenqueer da Frederic Malle. E a nota de couro aqui e de musgo de carvalho são muito boas. Vou borrifar no papel, alinhar aqui primeiro. Isso. A tampa dele é bem pesada, do Cita. Tem um logo aqui em cima. Vou borrifar na fita. Cara, é igualzinho. Não vou nem borrifar o Frederic Malle, porque é igualzinho. É muito bom. É um perfume meio verde. Ele lembra um pouco, inclusive, o Synthetic Jungle, que é outro perfume que eu tenho da Frederic Malle. Pelo menos aqui no começo. Muito bom. Do Cita Le Sage Blanc aprovado. Um dos 4 perfumes que eu abri até agora, só esse aqui que eu não sei ainda se foi uma boa. Esse precisa de tempo. Bom, agora eu vou falar dos 3 perfumes que eu tô mais empolgado com esse pedido aqui. O primeiro deles é esse Nishane. É o Africa Oliphant. E os outros 2 também são bem animálicos. Vou abrir esse aqui primeiro. Então o perfume vem aqui nessa caixa. Extrato de perfume. Tá com concentração bem alta. Abrir com cuidado para ver se ele não cai. Bom, vem aqui um cartão. Eu vou abrir aqui depois para ver o que tem aqui dentro. E esse é o frasco. Cara, que apresentação. Ele vem aqui nessa embalagem assim, com essa seda. E esse é o frasco. Africa Oliphant. Esses 3 Nishanes que eu vou abrir agora, eu não vou borrifar ainda porque esses perfumes aqui são muito bons. E é muito no estilo dos perfumes que eu tô comprando agora. Que são perfumes mais animálicos, mais desafiadores. Eu quero fazer um vídeo só para esses perfumes aqui. Para esse e os outros 2 que eu vou abrir ainda. Eu não vou nem abrir a tampa, não vou nem cheirar ele ainda. Vou falar um pouco aqui do African Oliphant. Esse frasco aqui é de 50 ml. Esse perfume só vem nesse frasco desse tamanho. Perfume de 2015, ou seja, de 10 anos atrás. E as notas desse perfume que eu tenho que falar nesse vídeo: couro, âmbar cinzento ou ambergris, civeta, castório e oud. Ou seja, todas as notas animálicas tem aqui dentro. Todas. Então esse perfume aqui, eu quero usar ele um pouco, ou então vou fazer um vídeo de primeiras impressões, mas ele merece um vídeo separado. O envelope que veio aqui dentro dele tem o nome aqui da marca aqui embaixo, Nishane. Falando nisso, a Nishane é uma marca turca. É um postal, na verdade. Africa Oliphant. Ele fala as notas do perfume aqui em cima. E tem uma artezinha também. Bem legal. Gostei. Apresentação bem bacana, né? Não economizaram muito aqui, não. Não é um Roja, mas legalzinho. Então esse foi o primeiro Nishane que eu vou falar nesse vídeo. É o Africa Oliphant. Bom, o segundo Nishane que eu vou tirar aqui da caixa é esse aqui, é o Shinanai. Pode ver que é uma caixa bem menor do que o Africa Oliphant.
Vamos abrir aqui. Parece que o perfume tá sacudindo aqui dentro. Aí. Só essa caixinha aqui, bem simplesinha. A tampa aqui. O perfume vem meio solto aqui dentro. Bacaninha. Gostei. Gostei do frasco. Vou falar um pouco desse perfume aqui. Ele é um Chypre e ele foi lançado em 2024, ou seja, ano passado. Perfume bem novo aí na coleção da Nishane. Vem nessa embalagem aqui de 30 ml, que é a mesma quantidade de perfume dos Nasomatos, que eu mostrei no outro vídeo aqui já. Então tem a mesma quantidade de líquido aqui nos dois. Ele também é extrato de perfume e por ser um perfume mais desafiador, mais difícil, geralmente 2, 3 sprays é mais do que o suficiente. Então esse frasco de 30 ml aqui é um tamanho ideal para esse tipo de perfume. Bom, falar das 3 principais notas desse perfume aqui. A primeira delas é a de cogumelo portino. Nunca nem tinha ouvido falar nesse cogumelo, mas enfim. É o único perfume no Fragrantica que tem essa nota de cogumelo portino. Segunda nota, musgo de carvalho. Como eu disse, esse aqui é um Chypre, então é esperado ter uma nota de musgo de carvalho. E a terceira nota é o castório, que é a nota bem animálica, que eu gosto bastante também. Que eu já falei várias vezes aqui no canal, quando eu falei daquele perfume ali em cima. Do Cita Oud Infinite. Tô botando muita fé que esse perfume aqui vai ser bem desafiador. De novo, eu não vou borrifar ele ainda, que eu quero fazer um vídeo só para esses Nishane aqui, mas só mostrar aqui a embalagem. É um frasco bem simples, é bem mais simples do que o Africa Oliphant. E a tampa dele também é uma tampa plástica bem, como é que é, trefezinha. Então esse é o Nishane Shinanai. Bom, o terceiro perfume que eu vou abrir é mais um Nishane, como eu disse antes, e é outro da coleção mais desafiadora da marca. O nome desse é Unutaman, Nishane Unutaman. Também vem nessa embalagem bem simplesinha, só um papelão mesmo. Embalagem idêntica do segundo perfume que eu mostrei. Tá aqui, Unutaman. O Unutaman é um fougère animálico da Nishane, ou seja, foge um pouco do padrão ali da Nishane, dos Ani, Hassibat da vida. Esse é um perfume um pouco mais complicado de usar. Também vem na versão de extrato de perfume, um perfume mais concentrado. 2 sprays, 3 no máximo já vai ser suficiente. Pelo que eu pesquisei, o nome desse perfume, que é Unutaman, é o nome de uma música turca que quer dizer não consigo esquecer. Bom, vou falar rapidamente das principais notas do Unutaman. É o musgo de carvalho, caramelo, jasmim e o castório. Bom, e como eles haviam prometido, eles colocaram 2 brindes aqui na caixa. O primeiro brinde é um desodorante da Xerjoff, do Renaissance. Bom, por que a empresa mandou esse brinde aqui, né? Eles falaram que as primeiras 200 ou 300 compras que o pessoal fizesse no site iam mandar um brinde aleatório. Então meu brinde aleatório foi esse desodorante da Xerjoff. E o segundo brinde é esse aqui. É um outro Xerjoff, mas é um perfume, é um decante do Golden Mocha. Um decante oficial da marca. O que é bacana é que eu não conheço esse perfume. Eu nunca experimentei ele. Golden Mocha. Borrifar ele? Por que não? A fita aqui. 90% caiu na perna, mas tudo bem. Bem doce. Bom, eu chutaria, não vi as notas, né? Não sabia que perfume que ia vir. Golden Mocha, suponho que café, parece bem bom. Mas é o perfume para usar no frio, provavelmente. Bom, aqui no Canadá, quando eu tô gravando esse vídeo, acabou de começar o verão. Todos esses perfumes aqui, os Nishanes, esses perfumes não são para usar por agora. Eu vou ter que colocá-los ali na prateleira e esperar chegar o outono e o inverno. Aprovado também, brindes aprovados.